Rio de Janeiro, 1870. Uma noite de tempestade. Dentro de um casarão colonial, duas mulheres jovens, quase idênticas, estão prestes a fazer um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Uma delas é Carlota Mendes da Silva, sinhazinha mimada, filha de fazendeiro rico. A outra é Júlia, escrava desde que nasceu, propriedade da família Mendes. Naquela noite elas trocaram de identidade, completamente. A escrava virou sinhá, a sinhá virou escrava. E o que parecia ser um plano desesperado de fuga se transformou na batalha mais complexa que o Rio de Janeiro já havia testemunhado. Esta é a história de duas mulheres, duas vidas e uma única identidade disputada até a morte. Carlota Mendes da Silva tinha 19 anos quando seu pai, o coronel Augusto Mendes, anunciou que ela se casaria com o barão Felisberto de Albuquerque. 19 anos. O barão tinha 65. Carlota estava no salão nobre quando ouviu. Seu pai, de pé, mãos nas costas, olhar firme. Sua mãe, Dona Francisca, bordando em silêncio, como sempre fazia, quando não concordava, mas não ousava discordar. O coronel disse: "Está decidido, Carlota. O barão é homem de posses. Você será baronesa. Nossa família ganhará prestígio. O casamento acontece em 2 meses." Carlota deixou cair a xícara de chá, porcelana francesa importada, estilhaços no chão de mármore. Ela tentou protestar. "Pai, ele tem idade para ser meu avô." Mas ele interrompeu firme. "Ele tem fortuna para sustentar gerações. Discussão encerrada." Carlota subiu para o quarto, trancou a porta e, pela primeira vez na vida, sentiu o que era não ter escolha. Ela havia crescido em luxo, vestidos de seda, jantares com cristais, professores particulares, piano, francês, boas maneiras. Mas naquele momento percebeu que era uma prisioneira dourada. E em 2 meses seria entregue a um homem que mal conseguia caminhar sem bengala. Enquanto Carlota chorava em seu quarto de cortinas de veludo, do outro lado do casarão, Júlia terminava mais um dia de trabalho. Júlia tinha a mesma idade de Carlota, 19 anos, e por uma estranha coincidência da genética, eram fisicamente parecidas. Mesma altura, mesma cor de pele, embora a de Júlia fosse mais marcada pelo sol, mesmos olhos castanhos, mesmo cabelo ondulado. Júlia era filha de Maria, escrava de confiança da família Mendes. Havia crescido dentro do casarão, ajudando nas tarefas domésticas. Sabia ler. Dona Francisca, em um raro gesto de bondade, havia ensinado. Mas Júlia sabia onde estava, sabia o que era propriedade. Naquela noite, Júlia estava no quarto de empregadas, quando ouviu passos apressados. A porta se abriu. Era Carlota, olhos vermelhos, respiração ofegante. Ela sussurrou desesperada: "Júlia, eu preciso da sua ajuda. Se você está sentindo a angústia de Carlota agora, se inscreva no canal, porque essa história só vai ficar mais intensa. E eu não quero que você perca o que vem a seguir." Júlia ficou de pé, confusa. Carlota nunca havia entrado naquele quarto. "Sinhazinha, o que aconteceu?" Carlota fechou a porta, trancou, respirou fundo. E então disse algo que Júlia jamais imaginaria ouvir. "Eu tenho uma proposta, e sei que é loucura, mas me escuta até o fim." Carlota explicou. O casamento forçado, o barão velho, a vida de jaula que a esperava. E então disse: "Nós somos parecidas, Júlia, muito parecidas. Se você usar meus vestidos, falar como eu falo, ninguém vai perceber. Meu pai mal olha para mim, minha mãe também, o barão nunca me viu de perto. Troca de lugar comigo. Você vira Carlota, casa com o barão, vive na riqueza. Eu viro Júlia. Meu pai me vende para alguma cidade longe, mas na verdade eu fujo, vivo livre, longe daqui." Júlia ficou sem palavras. Aquilo era impossível, perigoso, insano, mas ao mesmo tempo era a única chance de sair da escravidão. "E se descobrirem?" Carlota respondeu: "Ninguém vai descobrir, eu te ensino tudo. Como andar, como falar, como ser eu, e você me ensina a ser comum, a passar despercebida." Júlia olhou para Carlota, viu desespero, viu medo, mas também viu determinação. Então Júlia pensou na mãe.
no chicote que viu outras escravas levarem, na vida que nunca seria dela. Respirou fundo. Eu aceito. Ative o sininho de notificações agora, porque o que essas duas mulheres fizeram a partir desse momento é de tirar o fôlego. E você não vai querer perder nenhum segundo. Durante 2 semanas, Carlota e Júlia se prepararam. Trancadas no quarto de Carlota à noite, ensaiavam. Carlota ensinou Júlia a andar com postura ereta, a falar com voz suave e autoritária, a usar talheres de prata, a citar poesias francesas, a sorrir sem mostrar os dentes. Repete. É um prazer conhecê-lo, barão. Júlia imitava nervosa. É um prazer conhecê-lo, barão. Carlota corrigia. Mais suave, menos medo. Você é uma sinhazinha, você sempre teve tudo. Júlia aprendeu rápido. Tinha inteligência afiada, escondida há anos pela condição de escrava. E Carlota aprendeu a baixar o olhar, a andar sem ruído, a responder sim, senhor e sim, senhora, a desaparecer. Trocaram roupas. Júlia vestiu sedas, Carlota vestiu algodão grosso. Cortaram o cabelo de Júlia no estilo de Carlota. Deixaram o de Carlota crescer solto como o de Júlia sempre fora. Júlia aprendeu cada detalhe da vida de Carlota. O nome da professora de piano, a música favorita, a cor preferida, as manias. Carlota ensinou. Você torce o anel do dedo mindinho quando fica nervosa. Eu faço isso. Júlia começou a torcer o anel. Então chegou o dia em que Carlota Mendes da Silva desapareceria. E Júlia se tornaria ela. 3 de março de 1870. Coronel Augusto entrou no escritório e chamou Carlota. Mas quem entrou foi Júlia, vestida como Carlota, penteada como Carlota, cheirando a perfume importado. O coronel disse sem olhar direito: Carlota, o barão virá jantar hoje à noite. Vista seu melhor vestido, comporte-se. Júlia respondeu com voz suave, imitando perfeitamente. Sim, papai. Ele nem percebeu. Enquanto isso, Carlota, agora vestida como escrava, estava na cozinha ajudando a preparar o jantar. Ninguém estranhava, afinal sempre houve uma Júlia ali. Dona Francisca passou pela cozinha distraída. Júlia, leva isso para a sala. Carlota pegou a bandeja, baixou a cabeça. Sim, senhora. E foi assim, simples assim. A troca estava completa. Naquela noite, o barão Felisberto de Albuquerque chegou ao casarão. Alto, curvado pela idade, bengala de marfim, olhar cansado, mas vivo. Júlia, agora Carlota, desceu as escadas. Coração acelerado, mãos suadas, mas rosto calmo, sorriso suave. O barão pegou a mão dela, beijou. Senhorita Carlota é ainda mais bela do que imaginei. Júlia respondeu sorrindo, voz controlada. O senhor é muito gentil, barão. Sentaram-se à mesa. Coronel Augusto falava de negócios, Dona Francisca sorria educadamente. O barão fazia perguntas simples. Gosta de música, senhorita? Júlia respondeu, adoro, toco piano, Chopin é meu favorito. Carlota havia ensinado isso. Júlia repetiu perfeitamente. O barão sorriu. Então teremos muitas noites de música. Enquanto isso, na cozinha, a verdadeira Carlota lavava pratos. Água fria, mãos rachando, mas livre. Pela primeira vez, livre. Se essa história está te emocionando, se inscreva no canal, porque ainda tem muita coisa para acontecer. E você vai querer acompanhar cada segundo. 2 meses depois, em maio de 1870, Carlota Mendes da Silva casou-se com o barão Felisberto de Albuquerque. Exceto que não era Carlota, era Júlia. A igreja estava cheia, flores brancas, vestido de renda francesa, padre benzendo. Júlia repetiu os votos, mãos tremendo, mas voz firme. Aceito. O barão, aceito. E assim Júlia, ex-escrava propriedade da família Mendes, tornou-se baronesa de Albuquerque. Naquele mesmo dia, horas depois, Coronel Augusto assinou um documento. Vendia a escrava Júlia para um comerciante do Rio de Janeiro. Valor 800 mil réis. Mas o comerciante era um intermediário contratado por Carlota, a verdadeira, com joias que havia guardado. Carlota sussurrou ao comerciante. Me leva para o Rio, me deixa no porto e esquece que me viu. Carlota partiu sozinha, sem nome, sem sobrenome, livre. Júlia viveu como baronesa. Mansão enorme, criados, jantares com a elite do Rio de Janeiro, vestidos novos toda semana.
O barão, apesar da idade, era gentil, respeitoso, nunca a forçou a nada, tratava-a com carinho genuíno. Em uma noite, no terraço, ele disse: Carlota, você me faz feliz. Obrigado por ter aceitado esse velho. Júlia sorriu e pela primeira vez sentiu algo real. Eu também sou feliz, Felisberto. Júlia aprendeu a viver naquele mundo, frequentou bailes, conversou com políticos, doou para caridades. E lentamente deixou de fingir. Aquela vida se tornou dela. Mas à noite, sozinha, olhava ao espelho e se perguntava: quem eu sou agora? Carlota, por outro lado, viveu na pobreza. Chegou ao Rio de Janeiro sem nada, apenas as roupas simples que vestia. Arrumou trabalho como costureira, alugou um quartinho minúsculo em um cortiço. Acordava cedo, costurava até tarde, ganhava pouco, mas era livre. Pela primeira vez escolhia o que comer, onde ir, com quem falar. Conheceu outras mulheres, pobres, lutadoras, honestas. Fez amigos, aprendeu a rir sem etiqueta. Disse para uma amiga em uma noite simples: sabe, Maria, eu nunca fui tão feliz. Carlota nunca se arrependeu, mesmo na pobreza, mesmo no cansaço, porque agora era dona de si. 10 anos se passaram, 1880. Júlia ainda era a baronesa de Albuquerque, respeitada, admirada. O barão, agora com 75 anos, estava doente. Júlia cuidava dele com carinho real. Havia aprendido a amá-lo à sua maneira. Ele disse fraco na cama: Carlota, você foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Júlia segurou a mão dele chorando. E você para mim, Felisberto. Ele morreu naquela noite, silenciosamente, em paz. E Júlia herdou tudo: mansão, terras, investimentos, fortuna imensa. Júlia, ex-escrava, era agora uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro. Ative o sininho das notificações, porque agora a verdadeira batalha vai começar. 3 meses após a morte do barão, Júlia estava na mansão organizando documentos. A empregada entrou nervosa. Senhora, tem uma mulher na porta. Diz que precisa falar com a senhora. Urgente. Júlia foi até a porta e congelou. Era Carlota. 10 anos mais velha, roupas simples, mais limpas, cabelo preso, olhar determinado. Carlota disse firme: Olá, Júlia. Júlia sentiu o chão sumir. Entre. As duas se sentaram na sala de estar, aquela mesma sala onde 10 anos antes Júlia havia jantado pela primeira vez como Carlota. Carlota olhou ao redor, reconheceu tudo e nada. Você viveu bem, Júlia. E você? Carlota: vivi livre. Carlota respirou fundo. Eu vim buscar minha identidade de volta. Júlia ficou imóvel. Como assim? Carlota: Júlia, foi um acordo temporário. Eu fugi do casamento. Você teve sua chance. Agora o barão morreu. Eu quero minha vida de volta. Júlia firme: Sua vida? Carlota: Sim, meu nome, minha herança, tudo. Júlia levantou séria. Carlota, essa vida não é mais sua, nunca foi. Você escolheu sair, eu escolhi ficar, eu casei, eu cuidei do Felisberto. Eu vivi como Carlota Mendes por 10 anos, eu sou Carlota Mendes. Carlota alterada: Você é Júlia, você sempre foi Júlia, e eu sempre fui Carlota. Júlia fria, calculada: Prove. Carlota ficou sem palavras. Provar? Como? Não havia documentos, não havia fotos claras, não havia testemunhas. O pai de Carlota havia morrido 5 anos antes, a mãe 6. Ninguém que pudesse confirmar. E Júlia sabia disso. Júlia disse: Carlota, você não existe mais. Oficialmente você é Júlia. Vendida há 10 anos, desaparecida, provavelmente morta. Carlota desesperada: Eu posso provar. Eu sei coisas que só Carlota saberia. Júlia: Você me ensinou essas coisas, lembra? Carlota percebeu a armadilha perfeita. Elas haviam trocado tudo: memórias, gestos, histórias. Não havia como provar quem era quem. Carlota chorou. Júlia, por favor, eu te dei uma chance. Você teve 10 anos de riqueza. Agora me devolve minha identidade. Júlia, olhos frios: Não. Carlota: Por quê? Júlia explodiu: Porque eu mereço. Eu passei minha vida inteira sendo propriedade, sendo nada. E quando finalmente tive a chance de ser alguém, eu agarrei, eu vivi, eu amei, eu construí. Essa vida é minha agora. Carlota, voz quebrada: Você me enganou. Júlia:
Não, você se enganou. Você achou que podia voltar quando quisesse, mas a vida não funciona assim. Se você está sentindo cada emoção dessa história, se inscreva no canal, porque histórias assim que tocam fundo são o que fazemos aqui. E tem muito mais vindo. Carlota não desistiu, entrou na justiça. Processo: restituição de identidade e herança. Alegava ser a verdadeira Carlota Mendes da Silva. Júlia contratou os melhores advogados do Rio de Janeiro. O caso virou sensação. Jornais publicavam: a baronesa, que pode ser uma impostora, duas mulheres, uma identidade, quem diz a verdade. No tribunal, Carlota apresentou seu caso. Eu cresci naquele casarão, eu toquei piano naquela sala, eu fui forçada a casar e eu fugi. Os advogados de Júlia atacaram. Se a senhora é Carlota Mendes, por que esperou 10 anos para voltar? Carlota: porque eu queria liberdade, e só voltei porque achei que era justo recuperar o que era meu. Advogado: ou porque viu que a baronesa ficou rica e quis a fortuna. Júlia também testemunhou calma, segura. Eu sou Carlota Mendes da Silva, sempre fui. Casei com o barão, vivi com ele 10 anos. Cuidei dele até o fim. Essa mulher não sei quem é, talvez alguém que se parece comigo e quer se aproveitar. O juiz pediu provas. Carlota não tinha. Júlia tinha certidão de casamento, documentos assinados, testemunhas que a conheciam como Carlota há anos. O juiz declarou: sem provas concretas não posso reconhecer a alegação da autora, caso encerrado. Carlota perdeu. Oficialmente ela não existia. Meses depois, Carlota voltou à mansão. Júlia a recebeu sozinhas. Você ainda não desistiu? Carlota: eu só quero entender como você consegue dormir sabendo que está vivendo minha vida. Júlia pausou olhando pela janela. Porque essa nunca foi sua vida, Carlota. Essa vida foi construída para você por seu pai. Você não a queria, você fugiu. Eu aceitei, eu vivi, eu tornei essa vida minha. Você escolheu a liberdade, eu escolhi o poder. Ambas pagamos o preço. Carlota chorando: mas eu perdi tudo. Júlia: e eu ganhei tudo, mas sabe o que eu nunca tive? A liberdade de escolher. Até aquela noite. E quando escolhi ser Carlota. E nunca olhei para trás. Carlota: eu te odeio. Júlia: eu sei, mas também te entendo. Júlia continuou: vou te dar algo, não a herança, não o nome, mas dinheiro suficiente para você viver bem em outro lugar, longe daqui. Carlota olhou para Júlia, lágrimas descendo. Isso é compaixão ou culpa? Júlia: os dois. Carlota aceitou o dinheiro, partiu para São Paulo, viveu o resto da vida sob outro nome, nunca mais voltou. Júlia continuou sendo baronesa de Albuquerque, doou para causas abolicionistas, morreu em 1910, aos 59 anos. Foi enterrada como Carlota Mendes da Silva de Albuquerque. Até hoje ninguém sabe ao certo quem era quem. Quem tinha razão? Quem era a verdadeira Carlota? Talvez as duas fossem, talvez nenhuma fosse. Porque identidade não é apenas um nome, é o que você vive, o que você escolhe, o que você se torna. Carlota escolheu a liberdade, Júlia escolheu o poder, e ambas viveram e morreram com as consequências. Se essa história te tocou, se você quer mais histórias assim que mexem com a alma e fazem você pensar, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado porque toda semana tem uma nova história aqui. E me conta nos comentários, você acha que Júlia tinha direito de ficar com a vida de Carlota? Ou Carlota deveria ter recuperado sua identidade? Eu quero saber o que você pensa. Até a próxima história.